Então, assim, hoje a gente trouxe aqui o Juliano, que é um parceiro nosso, ele é especialista aí na LGPD e outras linhas aí de compliance, prevenção de fraudes, né? Para a gente fazer um bate-papo rápido aí e trazer uma pincelada aí sobre o que é a legislação, desmistificar algumas coisas aí que o pessoal às vezes acha que, por ser uma empresa eventualmente menor, ou com pouca visibilidade, ou nem tanta visibilidade nacional, digamos assim, não vai ser afetada pela legislação. Então, o Juliano ele vai dar uma pincelada sobre o assunto aí, e depois, no final, a gente vai abrir aí para trocar umas dúvidas aí. Juliano, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Eu vou projetar aqui para vocês, então, e eu já sigo me apresentando. Todos estão vendo a apresentação? Sim. Beleza. Pessoal, a ideia é a gente não vai explorar muito a LGPD ali no contexto do que é dado pessoal, do que não é dado pessoal. A ideia é ser muito rápido, tá? A gente falar em uns 20, eu vou falar para vocês uns 20 minutos, mais ou menos, e aí após abrir para vocês tirarem eventuais dúvidas, tá? A gente foi muito, nessa oportunidade a gente quer focar muito, né, no risco. Por que eu tenho que me adequar? Se eu não me adequar, o que acontece? E o que eu ganho me adequando? Que a gente está falando de LGPD, mas a LGPD é só mais um risco que a empresa está exposta. Então, ela tem que ser gerenciada como qualquer outro risco, tá? E existem alguns pontos importantes que a gente vai mostrar ali, que você já consegue iniciar ali o teu mapa de riscos, né? Para você entender por onde começar e até onde ir na LGPD, porque se você for pensar, você não consegue fazer tudo para o valor, né, para você, o dispêndio financeiro, para você ter uma empresa 100% segura, digamos assim, que nunca vai ser 100% segura, é muito grande. Então, você tem que focar no teu principal risco, tá? Me apresentando, então, eu sou Juliano Santos, eu sou de bioprofissional, tá? Sou consultor em compliance e produção de dados, administrador de empresas com MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria pela FGV. Eu sou certificado como encarregado de dados profissional pela Serpro Data Shield e certificado em sistemas de gestão de compliance e antissuborno na ISO, né, pela CBG. Eu tenho mais de 12 anos de atuação em compliance, gestão de riscos, auditoria, investigações e prevenção de fraudes, que tem tudo a ver com a LGPD, né? Então, as empresas de maior porte, em geral, a LGPD ela acaba sendo alocada, né, no departamento de compliance para as empresas que têm essa estrutura, tá? A única coisa que a gente vai falar objetivamente da lei, tá? O que a LGPD trata? Ela trata de dados pessoais, pessoal. Então, só para fazer uma quebra, não que a gente não vá cuidar que o processo de adequação à LGPD eu não passe a cuidar de outros tipos de dados também, mas quando você fala da LGPD, é só dado pessoal. Então, o faturamento da empresa não é dado pessoal, a marca da empresa não é dado pessoal, a estratégia de negócio não é dado pessoal, não está no guarda-chuva da LGPD, é somente os dados pessoais, tá? Qual que é a abrangência da LGPD? Quem que está submetido à LGPD? Todas as empresas, tá? Existe uma ressalva, saiu em janeiro deste ano um regulamento da ANPD, que empresas de pequeno porte, que a gente deduz que é faturamento até 4 milhões e 800 anual, que não tratem dados de alto risco, existem algumas flexibilizações para essas empresas. Não quer dizer que a LGPD não se aplica sim. Só que, por exemplo, a empresa não precisa nomear um DPO, que era uma coisa que até então não fazia sentido. Então, pense, a panificadora com 2 funcionários, pela lei como estava, tinha que nomear um DPO. O pipoqueiro tinha que nomear um DPO. Então, ela trouxe algumas flexibilizações, mas é bom lembrar que não tratem dados de alto risco. Vamos dizer, uma empresa de tecnologia que o negócio dela seja armazenamento de dados, seja servidores. Essa empresa trata dados de altos riscos. Ela pode não ter esse faturamento, mas ela concentra um volume muito grande de dados que ela está tratando. Então, para ela, se aplicaria dessa mesma forma. Tá? E não cabe mais, pessoal, a discussão que a gente tinha algum tempo atrás, essa lei não vai pegar, essa lei não se aplica para mim, a minha empresa. O ponto se aplica para todos, inclusive pessoas físicas, tá? Se você, como pessoa física, cometer um ato, enfim, de vazamento de informações,
de tratamento indevido de informações, ou até como empregado, como prestador de serviço de uma empresa, pessoa física, você sim pode ser punido com base na LGPD. Tá? Então, ela abrange todo mundo, não tem restrição, desde que exista o processo de tratamento de dados pessoais. Então, não cabe mais essa máxima, não se aplica. Se aplica a você pode tomar a decisão de implementar ou não conforme o teu nível de risco dentro da tua empresa. Agora, vamos sendo bem objetivo, pessoal, quando a gente olha para dentro da empresa, fala em LGPD, o que eu tenho que olhar? Dados de pessoa física, onde estão e quais tipos de dados de pessoa física você tem dentro da tua empresa e você trata, né? A palavra tratar veio da lei, né? Você armazena, você cadastra, você envia, você arquiva, tudo isso é tratar dados. Então, quantos dados de pessoa física eu tenho dentro da minha empresa? Aí, fazendo um ranking das empresas que a gente tem visitado e implantado LGPD, o primeiro ponto que a gente olha, dados de clientes, tá? Em geral, é o maior número de dados, dependendo do negócio, tá? Mas, em geral, a maioria das empresas é o maior número de dados que eu tenho de pessoas físicas, né? Então, por exemplo, a Americanas.com, pense o volume de dados que essa empresa tem de pessoas físicas, né? Então, é um absurdo, né? Que é a B2W, a maioria dos e-commerces, né? Tem um volume muito grande de dados, mas também, muitas vezes, uma loja que venda, que tem muitos clientes pessoa física. Então, o primeiro ponto de atenção, isso é um risco enorme. Legal, vencido esta etapa, ou eu já entendi o meu risco aqui, ou eu não tenho, nós temos um caso, por exemplo, de uma indústria que a gente atende, que não tem clientes pessoa física, claro, pessoal, podem existir particularidades, né, do negócio, por isso é muito importante entender o negócio, a gente vai falar um pouco disso, mas vencido a primeira etapa, não tenho clientes pessoa física, não tenho risco LGPD? Não, tenho risco LGPD sim. Segundo passo que a gente indica olhar, dados de empregados. Então, ou seja, quanto mais empregados você tem, mais dossiê de funcionário, dados de folha de pagamento, enfim, todo aquele universo contábil e do RH, também um grande foco de risco relacionado à LGPD, que a gente colocaria em segundo lugar, num contexto normal, tá? E, por terceiro, fornecedores e prestadores de serviço. Então, você tem ali fornecedores críticos, a gente atende um shopping center, por exemplo. Ele tem um risco gigantesco quando ele faz as promoções, que ele capta dado para fazer as promoções. Então, esse é o maior risco do shopping. Ele tem lá, sei lá quantos mil participantes e ele passa a custodiar os dados desse cliente. Então, tem que ter inclusive, é uma empresa terceira que faz as promoções. Então, tem que ter todo esse cuidado, tá? Então, esse é só um exemplo. Claro que existem, conforme o contexto da empresa, vão ter mais pontos a serem verificados, mas de bate pronto eu digo para vocês, olhem isso, quanto que eu tenho de dados de clientes pessoa física, quantos empregados eu tenho, enfim, né, e dados de fornecedores, prestadores de serviço. Por exemplo, um contrato que eu firmei com um fornecedor que tem só os dados das assinaturas ali e dos representantes legais, ele tem risco de LGPD? Tem risco porque tem os dados pessoais dos representantes legais, mas é um risco diminuído, porque são poucos dados junto, mas agora uma base de dados de clientes e uma base de dados de empregados, o risco é aumentado, tá? Porque eu estou com esses dados todos reunidos, o risco passa a ser maior. Dentro da empresa, legal, fiz aquele contexto, né? E aonde que normalmente esses dados ficam e quais as situações que esses dados podem trazer problemas, tá? Qual o contexto na empresa? Pessoal, primeiro de todos, banco de dados. O próprio nome já diz. Então, eu vou estar com todas as informações lá dentro, ele esteja em cloud, ele esteja em nuvem, ele seja físico, né? Hoje a gente desestimula o banco de dados físicos, mas muitas empresas ainda usam, né? Porque o banco de dados físicos sempre tem um risco a mais, que alguém entrar no teu servidor, pôr o banco de dados na tua sala de servidores, pôr o banco de dados debaixo do braço e ir embora, e você perder todos esses dados. Então, assim, falando agora mais no aspecto, né, tecnológico, quando a gente entra na empresa, a primeira coisa que a gente pergunta, onde é que está teu banco de dados? Tá? Firewall é muito importante, o firewall e qualquer controle de acesso, precisa existir uma regra de firewall, precisa ser testado periodicamente, ele é o que faz o controle do que entra e o que sai de informação da rede da tua empresa. Então, é bastante importante ter um firewall atualizado, com verificações periódicas, uma empresa administrando esse firewall, uma regra de firewall clara, né, para impedir ali os acessos, né, de entrada e saída. Então, também é outro ponto que a gente sempre foca. Acessos externos. A pandemia trouxe para a gente o trabalho remoto.
A maioria das empresas passou a utilizar o trabalho remoto, principalmente as que atuam mais na área administrativa. E aí criou-se os VPNs, abriu-se a porta dos sistemas para acesso de qualquer lugar, e é um pouco da cultura Google também, né, de não, putz, o acesso de qualquer lugar, então isso traz risco também. Tem que ser mapeado, existem ferramentas conforme cada sistema que você usa, para você monitorar, para você restringir acessos, então é bastante importante, é uma fonte de vazamento de dados dentro das empresas, né, e é bastante importante ter olhos para isso. Os operadores de dados é outro termo que a lei traz, né? Então, que em tese são os terceiros. Então, você, toda vez, tem aquela relação com o terceiro que você não troca dado pessoal, dado de cliente ou de empregado com ele, mas tem aquela relação com o terceiro que ele se torna um operador de dados. Por exemplo, a empresa que processa a folha de pagamento, o meu contador, a empresa que faz a hospedagem dos meus dados, do meu servidor. Todas essas empresas são operadores de dados e a gente precisa ter um cuidado especial com essas empresas. Primeiro ponto é de fazer um contrato bem redigido, né, com as cláusulas LGPD, ter certeza que essa empresa tem olhos para a LGPD e cumpre. E eu recomendo, é um trabalho que a gente faz também no processo de implantação, uma verificação dessa empresa, reputacional, verificar se essa empresa nunca vazou dado, verificar se essa empresa não teve algum problema, ver o histórico dessa empresa, né? Além do nível de adequação dela. Inclusive, eu costumo colocar, dependendo do nível da empresa, que eu posso fazer auditorias dessa empresa quando eu entender, para verificar se ela está atendendo a questão da LGPD. Tá? O relacionamento com titulares de dados é um ponto bastante importante e ele é foco de problemas para a LGPD. Então, como você aciona um cliente ou um empregado, a forma que você transita os documentos que você pede para ele. Então, hoje, em um processo de seletivo, por exemplo, a maioria dos documentos é enviado por WhatsApp e nem sempre é tão seguro, né? Esse procedimento de mandar para o WhatsApp, nem sempre se usa o WhatsApp Business, né? Então, desculpa, pessoal, só um pouquinho. Então, é bem importante, tá? Então, eu sou DPO de algumas empresas e já fui DPO de uma fintech que tinha na base deles 700 mil CPFs. E qual que era o principal problema que a gente tinha? Eram as comunicações com o cliente. Então, a gente fazia uma comunicação, um e-mail marketing, por exemplo, e o cliente falava, ué, mas eu não lembro de ter cadastrado meu nome aqui. Por que vocês estão tratando meus dados? Ah, isso é um grande problema? Pode não ser, mas já é uma coisa que você vai ter que atender, que você tem que ter um cuidado, e pode, no futuro, ser um foco de uma denúncia na NPD e também de uma ação judicial. A gente tem os oportunistas hoje, que eles ficam testando as empresas, é bem comum, perguntando, o que vocês estão fazendo com meus dados? Cadê a prova que eu dei o consentimento para vocês usarem meus dados? Eles ficam fazendo isso para tentar buscar argumento para ação judicial, que é um dos riscos que a gente vai abordar. Sistemas de terceiros também. Então, hoje em dia, acho que 90% dos sistemas das empresas são terceirizados, e é importante entender também, né, onde esse sistema está hospedado, qual que é o nível de segurança dele para a LGPD. Então, essa avaliação é importante ser feita dentro de todos os sistemas. Pessoal, todas as empresas têm. Sistema ponto, sistema de RH, sistema contábil, enfim, N sistemas que a gente acaba usando hoje pela facilidade da internet, e sim, se eu jogo dados pessoais para dentro dele, eles oferecem risco relacionado à LGPD. Básico também, né, pessoal, o antivírus, né, e o combate a ameaças de vírus e invasões de hacker, enfim, isso é bastante importante, verificação periódica, se está atualizado, tomar cuidado ali quando compra uma máquina, quando troca uma máquina. Então, são todos aspectos bem relevantes. E por fim aqui, que eu pus, se a gente for falar disso daí, porque o nosso programa de adequação LGPD, ele tem mais de 40 pontos a serem verificados, tá? Nesse sentido. Mas, por exemplo, o sistema de monitoramento de câmera, CFTV, sim, está relacionado à LGPD, tem que ter cuidado especial, e inclusive ele é dado sensível, porque ele pega a imagem da face, que é uma informação biométrica, e pela lei ele é dado sensível. Controle de acesso físico, então as portarias. Quem tem que tomar muito cuidado são
empresas estabelecidas em condomínios, tá? Ou os próprios condomínios, aonde se pedem lá, tiram uma foto tua para entrar no condomínio, pedem uma cópia do teu documento de identidade. Aonde que estão essas informações? Elas estão realmente seguras? Existe um controle de acesso nela? Então isso aqui pode ser um foco de problema para a LGPD também. Armazenamento de documentos físicos. A LGPD não está restrita ao meio digital. A você que tem lá na tua empresa os dossiês físicos dos empregados, ou vamos para uma situação mais crítica, uma clínica que tem ali a ficha de saúde dos pacientes. Então, tudo isso, mesmo sendo físico, ele está dentro do guarda-chuva da LGPD. E aí, um pouco do que eu já tinha falado, que é o envio de publicidade. Isso aí tem que ter um cuidado. Antigamente era muito comum a compra de bases de e-mails. Comprei aqui 100 mil e-mails e vou disparar para publicidade. Então, é outro foco da pessoa recebe, mas eu não autorizei, nem sei que empresa é essa aqui que está me mandando. E acaba fazendo uma reclamação para a empresa, e dependendo da consequência, uma reclamação, uma denúncia na ANPD, né? Acho que todos devem saber que a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a entidade, a autarquia agora que regula, né, e emite regulamentos sobre a LGPD. Ela não está tão ativa ainda, a gente vai falar um pouco disso, mas ela, aos poucos, ela vai com certeza aumentar ali o processo de fiscalização e de punição. Pessoal, isso aqui foram só exemplos. Então, para entender o que realmente é risco, você precisa fazer um mapa de risco da tua empresa e precisa entender o contexto da tua empresa. Isso pode se alterar. A gente trouxe as situações mais comuns aqui. Se eu descumprir a LGPD, quais são as principais consequências? O que vai acontecer comigo? Sendo muito objetivo também, pessoal, que a gente a gente não quer entrar no mérito educacional da LGPD aqui. A gente quer mostrar para vocês o que de fato pode dar errado, né? Com certeza a maioria das coisas vocês já sabem, mas fazer esse reforço. Pessoal, o que mais grave, mais severo pode acontecer? Multa. A lei prevê até 50 milhões, limitadas por 2% do faturamento. A gente tem algumas outras punições severas também, que é, por exemplo, a suspensão do banco de dados, ou seja, você imagine a Americanas.com, que eu dei como exemplo, não podendo usar os 300 milhões de dados que ela tem lá dentro, né? Então isso seria muito grave. Mas eu não trouxe aqui porque é um pouco fora de contexto, é bem difícil. Quem vai receber multa, pessoal? Vamos ser muito sinceros. Provavelmente as empresas maiores, as fintechs, as empresas que têm muitos dados, bancos, a gente tem vários casos de vazamento de dados PIX e vazamento do que. Então, a multa, sendo honesto nesse período, nesse primeiro momento, ela é mais difícil de acontecer com empresas de médio porte, tá? Porque ela dependeria, enfim, né, de uma apuração da NPD, a gente não tem histórico de multa ainda, talvez o cenário mais para frente mude, mas por hora é bem improvável a aplicação de multas, tá? Agora, o que acontece, está acontecendo. Ações judiciais de clientes, que foi exatamente o que eu comentei um pouco atrás, ou seja, ações judicial do cliente que achou que teve dado tratado, que teve o dado vazado, ou que a empresa obteve aquele dado de uma forma que sem o consentimento dele e está usando para publicidade, para envio de comunicações. Então, sim, o cliente pode entrar com ações judiciais contra a empresa com base na LGPD, e a gente já tem situações onde isso ocorreu. Ações judiciais de empregados, essas são as mais comuns, pessoal. Então, hoje, o advogado ele vive enfim, né, do gerenciamento das ações. Então, quando uma pessoa é desligada de uma empresa, a maioria dos advogados que atendem a parte trabalhista já está na ponta da língua. Mas teus dados, nunca compartilharam teu dado com alguém que você não autorizou? Você nunca recebeu uma promoção lá da farmácia que você para ter desconto em medicamento do convênio da tua empresa que você não tinha autorizado? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as ações relacionadas à Justiça do Trabalho, relacionadas à LGPD, também são bastante comuns, tá? Eu só fazendo uma correção, voltando um pouco ali à questão de multas, né? Eu estava falando de multas da ANPD, mas vocês vão ver nos exemplos a seguir que outros órgãos, né? Eu falei aqui da Justiça do Trabalho, e o PROCON tem aplicado multas com base na LGPD. E outro ponto que vai te gerar problema dentro da tua empresa é a reclamação de titulares de dados. Então, assim, você vai ter, já a lei te obriga, né, a maioria das empresas a ter um DPO e ter um processo de atendimento para os titulares de dados.
Só que como a lei ela ainda existe muitos pontos a regular, isso gera bastante estresse. Por exemplo, como que eu peço a portabilidade dos meus dados? Se algum cliente teu ou algum empregado teu, não, eu quero que você porte meus dados para tal empresa. Como que a gente faz isso? Não está regulado ainda, apesar da lei prever. Então, aí a gente aparece um titular de dado reclamando disso, e a gente responde, ele não entende, então gera bastante problema. E a gente precisa responder esses titulares, porque senão isso aí pode se virar ou uma ação judicial ou uma denúncia na NPD. O que acontece em outros órgãos semelhantes à NPD? Se você receber uma denúncia de um titular de dado, provavelmente ela vai pedir para você se explicar, você vai se explicar, ok. Mas agora, se você começar a receber várias denúncias de vários titulares de dados diferentes lá na NPD, a NPD falou, opa, tem alguma coisa errada acontecendo nessa empresa, eu vou precisar fiscalizar, vou ver se eu aplico uma eventual multa, então esse é o risco. Então é muito importante ter um procedimento estabelecido, né, de tratamento de dados, um canal de comunicação, com ou sem o DPO, né, e é importante você ter essa questão. Tá? Trouxe para vocês aqui alguns casos reais, tá? E recentes, né? Então, o Grupo Record ele foi invadido por um grupo hacker, teve os servidores criptografados e se negou a pagar o resgate dos servidores. Tá? Ele falou, não vou pagar o resgate. O que aconteceu? Os hackers começaram a vazar os dados sigilosos da Record, que ela tinha dentro. Entre N outros dados que vazaram, um deles, para vocês terem uma ideia, foi o passaporte da Ana Hickman. Tá? Então, extremamente relevante. Além de expor, né, a fragilidade dessa empresa, né, vamos pensar, o Grupo RIC, mas se fosse o Mercado Livre, será que a gente ia estar confortável em continuar comprando no Mercado Livre, continuar deixando meus dados lá, né? E aqui, ó, claro que provavelmente a Ana Hickman não vai fazer isso, mas caberia um processo da Ana Hickman contra a Rede Record, contra a Record TV, porque a custódia dessa informação era dela, e ela deixou vazar, então caberia uma ação judicial aqui. Hoje, como eu disse, a NPD não está muito ativa ainda, né? Está deixando bastante a desejar no cumprimento da função dela, uma vez que é com o nosso dinheiro que isso é feito, né, com o dinheiro dos impostos, mas caberia também uma avaliação de uma possível multa da NPD, porque a empresa não adotou os cuidados adequados. Agora vamos trazer para um nível um pouco menor. Esse Juliano, caso aqui... Juliano, opa, pois não. Só licença um pouquinho, só para fazer um comentário. Essa questão da Record, ela é clássica e eu tenho comentado com os nossos clientes há algum tempo, tá? O que acontece? O pessoal olha assim, tá, esses vírus, por exemplo, que sequestram os dados, né? Que criptografam os arquivos. O pessoal olha assim, tá, eu não vou pagar o resgate porque eu tenho backup. Então, ok. Só que com a entrada da LGPD, o que os criminosos começaram a fazer? Justamente isso. Ah, legal, você não vai pagar o resgate? Então eu vou vazar as informações. Então, é muito mais grave do ponto de vista da lei esse vazamento de dados do que a empresa perder as informações. Não, né? Inclusive do ponto de vista da lei, a lei, Ricardo, ela vai ter um ponto ali que ela trata isso, mas também não está regulado, que ela fala da integridade, que a informação tem que ser íntegra, então eu posso perder alguma informação, mas não é tão forte para a lei quanto a exposição dos dados, que é o principal. E essa exposição de dados, ela mancha, inclusive, a imagem da empresa, dependendo do volume, né? E como o Juliano comentou, você pode ser simplesmente proibido de utilizar aqueles dados, tá? Você não está cuidando dos dados da forma adequada, então você não vai poder usar. Aí você não... Bom, imagina, sem usar a base de dados, você não fatura, por exemplo, né? Então é só um parênteses aí. Então, por isso que a gente tem que cuidar não simplesmente de recuperação de dados quando acontecer uma situação, mas evitar que esses dados que ocorra aí uma situação de vírus, alguma situação assim, né? Tem que prevenir mesmo. Então eu vou voltar a palavra aí, Juliano. Tem um caso de uma empresa que eu atendi, que ela teve o servidor criptografado, era uma empresa de pequeno para médio porte, uma empresa de transporte, e ela, para vocês verem o nível de organização que os hackers trabalham, não era uma empresa que teria uma grande motivo para eles criptografarem o servidor. E a empresa estava negociando o pagamento do resgate, começou em 10 bitcoins, não sei o quê, eu sei que por último a pessoa falou assim, da empresa falou, não,
eu estou disposto a pagar um Bitcoin, eu consigo pagar. Um Bitcoin para vocês me liberarem, eu consigo pagar. O hacker respondeu para ela, estavam conversando por e-mail, respondeu para ela, olha, vamos fazer o seguinte, eu te respondo amanhã, porque hoje o meu supervisor não está aqui e eu não tenho alçada para conceder esse desconto. Então, para você ver o nível de organização que essas entidades têm. Então, eles, é claro que as empresas de dados mais importantes têm uma exposição maior, as empresas financeiras, por exemplo, né? Mas os hackers estão achando que não tem porta aberta. Onde eles conseguirem entrar, eles vão entrar e vão atuar e vão tentar causar um dano. Isso é ponto. A gente tem empresas de todos os portes que sofrem invasão hacker. Esse é um outro ponto também que é importante, que o pessoal normalmente entende que a minha empresa é pequena ou média e eu não vou ser foco de ataque. O problema é que os ataques eles não são direcionados, como a gente vê aí em filme, principalmente. O cara vai lá invadir o Pentágono, essas coisas. Existe. Mas são robôs que estão o dia todo procurando brecha, né? 10, 15 mil tentativas por dia, para uma dar certo. E uma dá certo, não interessa o porte da empresa, não interessa o ramo, né? Nós, em conjunto com o Juliano, não posso citar o nome da empresa, mas a gente esteve num hospital, recentemente, um hospital grande, que ele está com um mês de dados de exames médicos criptografados. Isso é uma informação absurdamente sensível, né? Então, se, por exemplo, tiver um caso de uma pessoa falecer e precisar de um laudo desses exames e não tem, imagina o tamanho do problema, né? Então, nesse sentido aí que a gente fala muito de prevenção mesmo, né? Seguindo, pessoal, então a gente deu esse exemplo da RIC, né, que é um caso que está mais na mídia, mas a gente tem casos menores, tá? Esse caso aqui que eu destaco para vocês, ele foi julgado pela Justiça do Trabalho, aonde um sindicato entrou com uma ação contra vários frigoríficos na cidade de Monte Carlo, no Rio Grande do Sul, tem o link da notícia ali, né, dizendo que eles estavam usando os dados dos empregados de forma indevida. O que a Justiça fez? Ela avaliou, no caso aqui da JBS e da outra empresa, que é a Ecocitrus. Para a JBS, a magistrada entendeu que não, que ela cumpria, ela tinha medidas de adequação LGPD, tinha lá o DPO nomeado, tinha norma, enfim, tinha um programa de implantação LGPD. Já para Ecocitrus, ela falou que não tinha evidência que eles estavam tratando os dados de forma adequada e deu 90 dias para a empresa se adequar, com multa diária de R$1.000. Tá? Então, vejam, não até a JBS é uma empresa de maior porte, mas a outra não era uma empresa tão grande assim. Mas veio, quem usou a LGPD foi a Justiça do Trabalho, né? Outro ponto que está muito comum, né? O PROCON se embasar na LGPD. Então, você veja que a gente tem um caso de uma rede de farmácias multada pelo PROCON em R$500 mil. Obviamente que essa multa, né, vai ser discutível, enfim, mas em primeiro momento é um risco potencial de R$570 mil. Então, o PROCON, com base na LGPD, aplicou essa autuação. Outro caso do PROCON, esse aqui eu não achei o valor da multa, mas autuou ali a Leroy, a Privalha, o James, Centauro, tudo por infrações LGPD. Claro que essas empresas são mais foco de risco da LGPD, por eles atuarem como e-commerce e atenderem, né, o varejo, que aí você concentra muitas informações referentes à LGPD. Pessoal, só que quando a gente fala em adequação à LGPD, que a gente vai nas empresas, o que a gente vê? Que a empresa ela não é o fato de ela se adequar somente à LGPD, a gente vê que faltam muitas questões de controle e governança. Não estou dizendo que é o caso da empresa de vocês, mas em algumas que a gente vai, acontece. Então, quando você atua para a adequação à LGPD, você melhora a tua governança em outros aspectos, porque você não vai proteger o teu servidor só os dados pessoais, você não vai proteger. Você vai proteger teus dados estratégicos, vai proteger, enfim, por exemplo, para algumas empresas, se o teu preço vazar é um dado importante, enfim, você protege outros dados, você melhora a tua governança como um todo. Então, você reduz o risco de vazamentos de forma geral, você reduz o risco de fraudes, porque você está melhorando a tua governança, você está fraudes num contexto geral, porque você está melhorando os seus controles internos, aprimora o gerenciamento de riscos, porque o LGPD Map, ele é um sistema que você, a partir do processo, avalia cada um dos riscos que você tem. Você consegue avaliar cada processo e avalia se ele tem risco de LGPD ou não.
Então, você já tem um mapa de processos, você já dá o primeiro passo, que é fundamental para todas as empresas entender a importância, né, e o grau de risco atrelado a cada um dos processos que a tua empresa executa. E você melhora a eficiência no processo também. Pessoal, finalizando já, o que a gente traz, vê, né, também no mercado, que acaba sendo problema, né, no processo de adequação ao LGPD. A gente tem polarização, tá? Então, a gente tem muitas pessoas, né, falando que a LGPD é só jurídico, tem muitos escritórios de advocacia vendendo a adequação da LGPD. Existem alguns, de fato, muito bons aqui, inclusive em Curitiba a gente tem um excelente escritório que faz o processo de adequação à LGPD, só que ele não é possível a gente ter uma visão só jurídica. A gente tem do outro lado também alguns lugares que entendem não, que é só tecnologia, e não é, pessoal. Então ela é todo um contexto. A gente traz aqui um resumo para vocês. Nós trabalhamos em 3 pilares, no jurídico, no operacional, no tecnológico. Se não ajustar todos, não funciona, pessoal. Então eu posso ter ali, ó, melhor jurídico, a melhor interpretação jurídica, meus contratos estão ótimos, mas se eu não tiver a parte tecnológica, a minha segurança tecnológica fechada, a exposição é alta ainda. Da mesma forma que se eu tiver ali o tecnológico muito bom, nossa, tudo travado, tem as melhores ferramentas, e eu não tiver as questões jurídicas, meus contratos bem feitos, e o operacional, que eu me colocaria dentro do contexto do LGPD, a minha especialidade estaria ali no meio, no operacional, que é o quê? É capacitar empregado, entender a operação, fazer o mapa de riscos adequadamente, achar de fato onde está esse risco e qual a prioridade de investimento. Eu até hoje não vi, já passei por várias empresas, né, tratando do assunto LGPD, eu não vi nenhuma me dar um saco de dinheiro e falar, resolva tudo. Então você tem que priorizar por grau de risco. Então, se você não vai conseguir resolver tudo agora, a gente sempre fala, resolve o principal. A primeira coisa que eu falo é resolve a tua porta de entrada. Nomeia o teu DPO, coloca um DPO para a empresa, coloca a tua política de privacidade certinho, coloca o teu aviso de cookies, isso é a porta de entrada lá do teu site, tá? Adequa os teus contratos para não ter problema, contratos de trabalho. Esse é o primeiro passo, que é, digamos, um passo um pouco mais rápido e vai te evitar algumas reclamações de titulares de dados. Ele é o mais importante? Não. Só que ele é o mais visual. E mais importante, não posso dizer que não, é o tecnológico. Então, se você não dispor de tecnologia adequada, de proteção adequada e de regras adequadas, aí que a gente pega um pouquinho do operacional, e de regras de utilização adequadas, você também está num grande nível de exposição. Pessoal, eu falei bem rapidinho, porque a ideia é realmente passar, ser objetivo e abrir para perguntas, para vocês fazerem esclarecimentos, qualquer coisa que vocês entendam, casos das empresas de vocês, caso vocês queiram abrir nesse fórum, ou então a gente faz contato com o Ricardo depois, a gente marca uma reunião, mas a ideia é assim, fechando lá o conceito, todo mundo está obrigado. Agora, eu vou assumir um determinado grau de risco conforme o meu nível de adequação. Talvez a minha empresa, eu olho realmente, cara, eu tenho meia dúzia de dado pessoal aqui, tenho 10 funcionários, não trato com cliente pessoa física, para mim talvez não caiba. Lembrando, né, que você talvez precise proteger outros dados. Ou então, eu tenho um problema enorme a ser resolvido, eu vou começar aqui, cara, vou começar pela minha tecnologia e pela adequação, pela minha política de privacidade, enfim, e pelos treinamentos internos. Porque o que acontece? É muito comum, que é o caso do frigorífico que a gente mostrou ali. Se cai na mão do juiz, judicializa a demanda, e você mostra para a empresa, não, olha, eu tive um problema lá, mas veja só, eu fiz um treinamento com a minha equipe do LGPD, eu tenho aqui a minha política de privacidade divulgada, adequada, eu tenho aqui certinho o registro dos consentimentos, você mostra isso para o juiz, ou ele não vai te dar culpa nenhuma, porque você não foi omisso, que foi justamente o caso ali da JBS, ou ele vai falar, não, realmente, olha, ocorreu o risco, mas a gente vai amenizar essa punição para você, porque você não foi omisso. Agora, se chega lá no momento de questionamento e você não tem nada, cara, você não está preocupado com a LGPD. Então, você foi omisso e você, sim, merece, enfim, vai ter alguma punição.
Bom, pessoal, na sequência, eu vou passar o contato do Juliano também, que é, aí se vocês quiserem tratar alguma situação com ele, tirar dúvida também, tá? Eu mando no e-mail. Um ponto que ele comentou que é importante pelo menos começar o trabalho, né? Então, a boa-fé ainda é bem vista pela Justiça e pela NPD. Então, se você for abordado com alguma situação, você mostrar que você já está preocupado e trabalhando para adequar, já é bem visto. Agora, se você falar, ó, não tenho nada, aí fica complicado. E outra situação, assim, é um processo contínuo, tá? O que acontece muito, principalmente com implantações aí 100% jurídicas, o pessoal chega, adequa tudo para o momento de hoje. Mas amanhã você muda processo na tua empresa, você muda sistemas, você muda uma série enfim, de processos mesmo. Você vai precisar ajustar a tua adequação, né? Então, não é uma coisa que você faz e estanca, você vai ter que manter isso, até por isso o papel do DPO, que é um encarregado de dados. Então, isso é importante ter em mente também, né? A gente, alguns já sabem, outros não sabem, mas a Secur tem um braço aí, uma ferramenta chamada LGPD Map, que a gente desenvolveu justamente é uma outra empresa, tá? Outros sócios, mas é digamos, incubada dentro da Secur, que é justamente uma ferramenta para auxiliar nessa adequação e principalmente manter a conformidade depois. Então, você vai na ferramenta e você vai ajustando os seus processos. E ela gera o relatório de impacto de proteção de dados, que é o quê? É uma prova de que a empresa está realmente adequada. Então, o PROCON, ou a Justiça, ou a NPD podem exigir isso. Tá, você sofreu uma denúncia, eu preciso desse relatório de impacto à proteção de dados. Aonde que está? Você vai precisar apresentar. Então, não tem muito como fugir. Eu vou agora abrir para o pessoal aí que quiser esclarecer, tirar dúvida ou algum esclarecimento. Acho que o João já chamou ali. Quem quiser, se puder, por favor, ali só apertar aquela mãozinha que tem na apresentação para ficar na ordem aí. João, fala aí. Bom dia, pessoal. Então, só complementando ali o raciocínio do Juliano e do Ricardo, né, uma coisa importante é você ter evidência do que você está fazendo dentro do processo de regulação, né, junto à LGPD. Então, não é só apresentar documento, eu tenho uma política de backup, né, que é normalmente o foco do pilar jurídico faz. Está aqui a política. Quando você vai mandar essas informações para a NPD, normalmente eles pedem, além da política, como que está o agendamento disso? Você pode me mandar um print da tua tela com a data de hoje, como que está a tua rotina funcionando. Então, eles sempre buscam evidências, tá? Eu digo isso porque são situações que já tramitaram dentro de clientes nossos e foram os pedidos que foram feitos. Então, você tem controle de acesso às pastas? Tem, então me manda evidência. Então, é muito similar ao que acontece com a ISO. Então, você descreve o processo, mas você tem que evidenciar que aquilo realmente está rodando. Então, o pessoal está um pouquinho mais avançado, já mais esperto nessa questão, né, de não vir só um processo documental da tua empresa junto com o relatório do impacto, mas sim também todas as evidências. Então, tudo tem que estar muito organizado e funcionando, né, como um reloginho mesmo, operacional, o jurídico e o tecnológico. Então, essa seria a complementação, aí eu passo a palavra aí para quem quiser tirar dúvidas. Um ponto também, só da minha parte, para eu finalizar aqui, a questão de venda para governo, tá? Ou empresas que se relacionam com o governo de alguma forma. A tendência é que existam exigências relacionadas à LGPD também. Então, você vai participar de uma licitação, a tendência é grande de que comecem a aparecer nos editais, cara, você vai precisar apresentar o teu relatório de impacto à proteção de dados. Então, senão não participa da licitação. Tem empresas que vivem disso, né? Ou empresas que se relacionam com órgãos públicos ali, com o Ministério Público, nós temos caso educacional aqui, MEC, né, enfim, SUS, né? Então, a tendência é que comecem a existir exigências nessa linha também, tá?
Só, Ricardo, complementando, veio via Secur mesmo um cliente que, sempre que alguém vem até nós e fala, não, quero implementar LGPD. A minha pergunta, por que você quer implementar LGPD? Então, assim, primeiro ponto, ou ela é obrigada de alguma forma, quer tirar alguma certificação, né? A gente acha, enfim, o ideal é que se entenda o benefício da implantação da LGPD, mas em geral não é o que acontece, é por uma obrigação. Ou ele está recebendo um investimento muito grande de algum aporte, a pessoa faz essa exigência, ou ela foi comprada e o grupo agora passa a exigir. E um caso que chegou para a gente era uma empresa que tinha recebido patrocínio, era uma ONG que tinha recebido patrocínio para participar, para fazer um projeto social. E a empresa, que é uma empresa governamental que deu esse patrocínio, ela de capital misto, desculpe, ela exigia que estivesse em acordo com a LGPD. Então, é uma tendência, tá? Então, e outros casos que acontecem, sempre grandes players, né? Então, eu tenho sou uma grande empresa e vou comprar de um fornecedor. Eu exijo que ele esteja adequado. Então, a Votorantim, se eu não me engano, já está fazendo isso, tá? Vários, assim, para você fornecer para eles, você tem que estar adequado com a lei. LGPD, os grandes players, a maioria tá fazendo isso, tá? Então, ele tem essa obrigação de adequação. E o que o Ricardo falou é uma tendência. Então, eu acompanho o mercado regulado há muito tempo. Então, por exemplo, a partir de 2023 já tem uma norma dizendo, eu não sei o valor exato, tá? Mas, se eu não me engano, são que para participar de licitações acima de R$300 mil, tá? Com o meio público, a empresa vai ser obrigada a ter um programa de compliance, tá? Então, isso é uma tendência. O compliance veio lá quietinho, veio crescer, e é a mesma coisa que vai acontecer com a LGPD. E, obviamente, quem já tiver minimamente adequado, entender o seu cenário quanto a LGPD, sai na frente nessas situações, tá? Isso. E outros pontos bem rapidinho que eu vou falar, enquanto ninguém pediu para tirar uma dúvida, nada. Eu gostaria. Bom dia. Por favor, pode falar, então. Bom dia. Bom dia, Albert. Meu nome é Valber, né? Valber, desculpe. Isso, é Valber. Eu tenho uma dúvida que é relacionada ao seguinte. A gente já tinha, em todos os processos de auditoria, e no que se refere à questão de segurança, a questão de corresponsabilidade né, das empresas. Por exemplo, eu sou uma empresa de tecnologia que eu ofereço serviços para outras empresas. Eu tenho meu processo, todo o processo de LGPD, digamos que eu tenho todo o processo bem mapeado, tudo bem traçado, as políticas bem estabelecidas, a parte de documentação, a parte tecnológica, jurídica e tal. Mas o cliente que faz uso do produto, ele ludibria tudo o que eu faço, digamos assim. E aí, por alguma razão, os dados dele são vazados. Como é que fica o processo de... Muda alguma coisa agora? Tem alguma coisa que, no que se refere à LGPD, muda a questão de corresponsabilidade que já existia anteriormente, que já era documentado e tal, blá, blá, blá. Muda alguma? Como é que fica isso? Não muda, tá? Como qualquer outra obrigação que você tenha para a tua empresa, você vai ser responsabilizado frente ao erro, entre aspas, ou à omissão que você cometeu, tá? Então, quando, vamos dizer que você faz todo o teu processo, como você falou, e aí o teu cliente, claro, para ser exato, a gente teria que mapear e entender a situação, mas o teu cliente, sendo orientado, tinha uma cláusula contratual que ele assinou dizendo que estava de acordo com a LGPD, enfim, você adotou todas as medidas necessárias do teu lado, assim, 90% de chance de você não ter problema nenhum. A gente sabe que chega lá no juízo, claro, tem que provar, mas você tem que provar, ter as evidências e vai depender da definição do juiz. Mas, historicamente, em situações parecidas, tirando a LGPD, que a LGPD a gente tem poucos casos onde envolveu essa corresponsabilidade, eu não lembro de nenhum de cabeça, teria que pesquisar, mas em outras instâncias, se você se mostrou que não foi omisso, você avisou, como eu falei, estava no contrato, o cliente mandou um termo de LGPD para o cliente falou, não, eu tô adequado, enfim, depende da relação contratual, né, eu não sei o produto, mas você vai ser, se for punido, dentro do limite da tua responsabilidade. Não, se o cliente foi omisso lá e não quis fazer, o problema é dele. Um outro ponto bem pertinente à corresponsabilização é internamente, com empregados. Se você treinou o teu empregado periodicamente, ele assinou as políticas adequadas,
ele tem as ferramentas adequadas, e vamos dizer que esse empregado, de forma dolosa, intencionalmente, foi lá e vazou um dado da empresa, de alguma forma, que, por exemplo, a gente não tem como impedir o cara de tirar uma foto da tela, por exemplo. São coisas difíceis. Hoje, nas empresas, eu recomendo que seja feita, colocado na política de segurança da informação, que é proibido tirar qualquer foto do ambiente interno da empresa, tá? Eu costumo por isso. Então, se vazou a informação, mas você mostrou toda teu esforço de treinar, de indicar, de falar, é proibido, vai ser punido, está na minha política de gestão por consequências, está no meu código de ética, dificilmente você vai sofrer uma punição, e a punição vai ser individualizada para esse empregado que teve o dolo. Então, essa é a tendência do judiciário. Vou passar a Cris, chamou Obrigado. aqui. Nada. Valeu, Valber. Cris, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Tá me ouvindo, Ricardo? Tô sim. Estamos. Tá. Primeiro pedir desculpas que eu acordei com essa voz hoje, mas eu queria só aproveitar que você falou dos empregados, Juliano, e te perguntar em relação aos terceirizados. E, com a utilização, né, de empregados, com a contratação de empregados terceirizados, num caso de vazamento de dados, eu já parto, e eu estou falando aqui já no processo, né, dentro de um processo na justiça, eu já parto já inicio o processo com algo contra mim, já fragiliza a minha defesa, porque eu observo, eu sou de um sindicato, e o João, o Ricardo sabe o quão é difícil, né, porque é outra relação, as autonomias, misericórdia, assim, só por Deus. E é muito difícil essa relação, porque por mais que eu constitua a cláusula no contrato, reveja e assine, eu observo que as empresas terceirizadas de prestação com mão de obra, com oferta de mão de obra em quantidade pequena, elas não estão preocupadas com a LGPD. Elas colocam a cláusula para continuar oferecendo o serviço. E aí, se eu tenho esse vazamento, isso tem algo já na justiça em relação a isso? Se eu já entro no processo já com a meia-culpa ali muito mais avançada ou não? Já, assim, em primeiro momento, se você, eu não sei qual que é a relação da prestação de serviços que você está falando, tá? Mas vamos dizer que é uma relação de prestação de serviços com um operador de dados, alguém que tenha, com o teu contador, vamos dar um exemplo, com o teu contador. Vamos dizer que vaze informações do teu contador. O processo é para você e para o contador, porque o controlador de dados, que é a empresa, né, quem detém o dado é o controlador de dados, e o contador é o operador. Vão os dois. Aí vão ter que se explicar em juízo, tá? Assim, aí entra naquilo que a gente estava falando. Realmente, somente uma pequena cláusula contratual é muito pouco para um operador de dados de alto risco, tá? Só a cláusula, isso não te inibe. Eu tenho uma cláusula que eu assinei um contrato há 6 anos atrás. Não, isso não vai te proteger. Isso é fato. Então, o que eu costumo colocar nessas... Claro, cada relação a gente tem que... vai funcionar de uma forma, até de escritório para escritório de contabilidade muda também, né? A forma desse escritório atuar. Mas eu costumo usar dois padrões de cláusulas contratuais. Um para aquele cara que não é operador de dados, que é bem simplesinho, dizendo que ele tem que cumprir, o risco é minimizado, e um para o cara que é operador de dados. Para esse cara, é uma cláusula de 2 páginas, dizendo assim, cara, se você tiver uma suspeita de vazamento de dados, você tem que me avisar em 24 horas, senão você vai ser multado contratualmente. Se você não me entendeu, você tem um formulário de incidente que você tem que preencher e me mandar. E gosto de colocar sempre que eu posso fazer uma auditoria sem aviso prévio para verificar o nível de adequação dele. Pessoal, isso às vezes empaca a relação contratual, então tem que entender o nível de risco que esse fornecedor está te expondo. Mas seguindo a pergunta anterior, né, que eu respondi, se chegar lá em juízo, você mostrar que tinha todo um trabalho interno que fazia, que orientou, você vai ser minimizado. Só que na posição, o que muda, né, que ali a gente estava falando de clientes, na posição de fornecedor, você contratou ele, você é muito mais responsável, porque você tinha a opção de escolher outro. Então você é muito mais responsável. Então você tem que, sim, pesar. Com o cliente é mais difícil, né? Porque a gente não tem autonomia sobre o cliente, mas sobre o fornecedor a gente tem. E tem que pesar a mão e avaliar o risco e pesar a mão. Bom, pessoal, mais alguém? Mais alguma dúvida? Acho que a gente já acabou se estendendo um pouco aí, mas se alguém quiser falar... Uma coisa, então, só retomando a questão do cliente, então, Juliano, é a primeira vez que eu vejo no que se refere a LGPD,
haver uma prerrogativa de alguma documentação para o cliente assinar enquanto responsabilidade de uso de um produto. Eu, na verdade, eu não tinha visto isso ainda. Já vi muita coisa falando sobre LGPD e tal, mas muito se recaía sobre o fornecedor de um produto e não sobre o cliente final, né? Então, é uma informação interessante, porque esse cliente ele pode ter outros desdobramentos de pessoas ligadas a ele, que ele, de repente, vai ter que cascatear também essa responsabilidade para esses outros envolvidos, e isso criar quase que uma árvore de responsabilidades, né? Até a ponta lá final lá ter as participações e as responsabilidades para que a empresa fornecedora de um produto esteja resguardada, digamos assim, né? Eu acho que isso gera uma movimentação até grande, né? Robert, eu te respondi dentro de um contexto geral. O importante é entender a operação, né? Porque foi exatamente o que eu falei. Com o cliente a relação é mais complicada, porque, cara, eu estou comprando, o cliente vai exigir que você esteja adequado, e não é difícil você exigir que o cliente, mas depende da operação, o que você está fornecendo para o cliente. Então, teria que ter esse entendimento, né? Dessa relação com o cliente, e sim, dependendo do tipo do produto que você forneça, dependendo do serviço que você preste, cabe sim uma relação de adequação e proteção contratual também, né? Então a gente joga lá no contrato, com certeza vocês devem ter isso, né? Que qualquer ação por dolo que por desrespeito às regras de privacidade, às leis, é de inteira responsabilidade do cliente. Vocês devem ter alguma coisa assim. Mas também é bom entender o contexto. Mas sim, cabe uma responsabilização de alguma forma. Perfeito. Muito obrigado. Nada. Pessoal, eu queria trazer só, a gente não abordou, mas um pontinho bem polêmico, né? Então, DPO, pessoal, DPO. Todas as empresas são obrigadas a ter, exceto as de pequeno porte que não tratam dados, tá? Então, quem que pode ser o DPO? Hoje, qualquer pessoa. Você pode pôr o porteiro como DPO, você pode pôr o estagiário como DPO, porque a lei ainda não prevê isso. A gente está esperando vir uma regulamentação. Só que não faz sentido, né, pessoal? O DPO tem que ser uma pessoa engajada e envolvida com a ideia. Se você tem alguém na tua empresa, tem uma área, normalmente talvez uma área de qualidade ou uma área de compliance, que daí as empresas são um porte um pouco maior para justificar uma área de compliance, né, ou de negócios específicos, interessante recair para essas pessoas. O que a gente tem visto muito é a pessoa de um diretor virar o DPO ou uma pessoa de tecnologia virar o DPO. Então, eu não recomendo, tá? Porque existe conflito de interesses. Pensem assim, se eu sou da TI e acontece um vazamento de dados, qual que é o meu interesse em tratar e em externar esse assunto? Então, o DPO ele precisa ter uma certa independência, semelhante à figura de um ouvidor, tá? Legalmente pode, mas eu acredito que vai vir regulamentação específica falando de conflito de interesses, tá? Legalmente pode ser qualquer um, mas a gente recomenda que seja alguém envolvido na operação, no tratamento de dados, e também, se você não tem estrutura, não tem alguém para acompanhar isso, nós prestamos esse serviço exclusivo de DPO. Na verdade, essa questão do conflito de interesse tem também aquele outro lado, né? Você nomeou o estagiário como DPO. Ok, ele vai responder às solicitações, só que caso ocorra alguma situação de vazamento de dados ou de descumprimento de política por parte de um diretor, que é a autoridade dentro da empresa que o estagiário vai ter para notificar o diretor. Entende? Então, não faz sentido. O DPO ele tem que estar lá em cima no organograma e tem que ser uma pessoa, como o Juliano falou, independente, né? Independente e que possa ter a liberdade, né, inclusive de não ter risco de perder o emprego por notificar todo mundo, até o presidente, se for o caso, né? E quando se coloca, por exemplo, o diretor, muitas empresas têm o diretor como DPO, muitas. Qual que é o interesse do DPO em fazer um comunicado que externar um caso de vazamento de dados? E a LGPD prevê que eu tenho que ter um prazo razoável e fazer a comunicação do caso eu tenha um incidente de vazamento de dados ou incidente de segurança que envolva dados pessoais. Certo, pessoal? Mais alguém? Mais alguma dúvida?
Bom, a gente vai encerrar, então. A gente gravou essa conversa, tá? Eu vou mandar depois o link para todo mundo. Mando o contato do Juliano também. E aí, qualquer dúvida, vocês têm aí o meu contato, o contato do João. Eu passo o contato do Juliano no e-mail. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Agradeço a presença aí, pessoal. Obrigado. A gente estava devendo já uma situação dessa aí para os clientes e parceiros aí. E vamos para frente. Valeu, obrigado. Bom dia. Muito obrigado, pessoal. Tenham um bom dia.